Mais um desses exemplos de cinética química em que se mede não a concentração em função do tempo, mas alguma grandeza que seja proporcional à concentração. Nesse caso, a pressão. A decomposição em fase gasosa do peróxido de diterbutila é uma reação de primeira ordem. Então está aqui a reação. Não sei nem se está escrito direito o nome do composto, né? E aí foram obtidos dados de pressão em função do tempo. O que dá para observar aqui é que a pressão aumenta com o tempo, conforme esperado. E aqui você tem a pressão, o último ponto aqui é a pressão quando o tempo é infinito, digamos assim, quando você deixou lá, sei lá, 2 dias. Vejamos, nós temos aqui um composto A que se decompõe em 2 de B mais 1 de C. Então estou considerando que todo mundo aqui é gasoso, né? Todas as substâncias aqui envolvidas estão em fase gasosa nessa temperatura. Então aumenta o número de mols em fase gasosa, aumenta a pressão. Veja lá, imagina assim, no início você tem a pressão inicial do reagente e não tem nada dos produtos. Quanto que vai reagir do reagente? Quanto que vai formar dos produtos? Então vai reagir X de A para formar 2x de B mais x de C. Então, no tempo t, você vai ter pressão de A no tempo 0 menos x, 2x de B e x de C. De modo que a pressão total, que é a pressão de A no tempo t, mais a pressão de B no tempo t, mais a pressão de C no tempo t, vai ser pressão inicial de A menos x, que é a pressão de A no tempo t, mais 2x mais x. Vou por aqui então a pressão total fica então pressão de A no tempo 0 mais 2x. De modo que o x aqui vai ser igual a pressão total menos a pressão de A no tempo 0 sobre 2. Isso aqui é importante, porque nós vamos ter que converter essas pressões totais aqui em pressão do reagente A, que é esse composto de nome diferente aqui, né? Pelo menos para mim. Vejamos que nós temos aqui, ó. Então a gente sabe que a pressão de A no tempo t é igual à pressão de A no tempo 0 menos x, que é o que reage. O x nos foi dado aqui. Então, deixa eu abrir um espacinho aqui. Você tem assim, ó, pressão de A no tempo t vai ser pressão de A no tempo 0 menos, onde está o x aqui, ó, menos x, pressão total, menos pressão de A tempo 0 sobre 2. Então isso vai ficar, pressão de A vai ser igual 2 vezes a pressão de A tempo 0 menos pressão total mais pressão de A no tempo 0 sobre 2. Ficando meio embolado aqui, ó, vou fazer uma separaçãozinha aqui, né? De modo que a pressão de A no tempo t vai ficar, vejamos, 3 vezes a pressão inicial de A, 3 vezes a pressão inicial de A, menos pressão total sobre 2. Então, vou até pôr aqui a expressão, ó, pressão de A no tempo t, pelas minhas contas aqui, deixa eu só checar aqui, 3 vezes a pressão inicial de A, 3 vezes a pressão inicial de A, menos a pressão total sobre 2.
Então vamos lá, por exemplo, obviamente a pressão inicial aqui, considerando que partiu-se do reagente puro, é a própria pressão de ar, mas ó, só para tirar a prova aqui, você pega 3 vezes a pressão inicial de ar, que é 179,5, menos a pressão total, que no tempo zero é a própria pressão inicial de ar, e divido por 2, obviamente tinha que dar 179,5. 179,5. Então, agora considerando essa expressão aqui, eu vou acelerar o vídeo e calcular as pressões parciais de ar em função do tempo, dadas as pressões totais que foram medidas. Uma vez calculadas as pressões parciais do reagente, eu posso calcular as concentrações também, né? E mesmo que eu não tenha o volume. Como? PV igual a nRT, PV igual a nRT, então N sobre V igual P sobre RT. Qual é a temperatura aqui? 147 graus Celsius. Então a temperatura 147 graus Celsius, 147 mais 273,15, 420,15. 420,15 Kelvin. O R eu vou usar em torr, né? R igual, deixa eu ver aqui do problema passado, tem aqui anotado em algum lugar, não, apaguei, deixa eu procurar. 62,36, 62,36 litro torr o Kelvin por mol. Então vamos logo pegar esse valor aqui de baixo e colocar na memória da calculadora. Então aqui a gente vai calcular a concentração de ar. Concentração de ar. Então vamos ao cálculo das concentrações em função do tempo, né? Então você tem a relação aqui que te permite converter a pressão em concentração, mesmo que não saibamos o volume, né? Então vamos fazer aqui na calculadora cuidadosamente, para não ter problema. Então, ó, é o seguinte, eu já calculei aqui a temperatura, né, em Kelvin. Você tem aqui a temperatura em graus Celsius é 147. Temperatura em Kelvin 420,15. Então vamos fazer o seguinte, vou calcular o denominador aqui. 420,15 vezes o valor da constante em torr, né? Então 62,36. Acho que digitei tudo certo. Igual. Deu isso aqui. 26.200,554. Vou anotar aqui só por, enfim, segurança. 26.200,554. Então, qual seria a unidade? R vezes T. A unidade vai ser litro torr mol menos 1. Que aí quando você divide pela pressão em torr, o resultado vai ser dado em mol por litro. Para não ficar digitando esse número toda hora,
vou colocá-lo na memória da calculadora. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou apertar aqui o M+, tá vendo? Apertei o M+, vou apertar o ON aqui só para desaparecer. Como é que eu acesso esse valor? Ó, tá vendo aqui o alfa, em vermelhinho aqui, essa tecla? Vou clicar no alfa. E agora ele acionou as funções em vermelhinho aqui. Tá vendo o Mzinho em vermelhinho em cima da tecla M+? Aperto aqui. E aqui está o valor, então ele está na memória. Então nós vamos usar para não precisar ficar multiplicando o RT toda hora ou digitando esse valor. Então vamos montar aqui a coluna da concentração do reagente. Então como é que eu vou fazer? Eu vou dividir cada pressão pelo produto RT. Então vamos lá, 179,5 dividido por, vou acessar o valor lá, alfa, apertei o alfa, sim, né? M+, aparece o M aqui, igual. Então a primeira concentração, 6,851 vezes 10 a menos 3. 6,851 vezes 10 a menos 3. Depois, vamos para o próximo, 170,25, então 170,25 dividido pelo produto RT que já está na memória. Alfa, M+, igual. Então a concentração deu 6,498 vezes 10 a menos 3. 6,498 10 a menos 3. Vamos à próxima. 164 dividido pelo produto RT. Então aqui alfa, M+, igual. Então deu 6,259 vezes 10 a menos 3. 6,259 vezes 10 a menos 3. Agora eu vou acelerar o vídeo para colocar esses valores aí para vocês. Uma vez calculadas as concentrações, a gente pode ir para a parte cinética. Vamos ver lá o enunciado novamente. Ele está afirmando que a reação segue uma cinética de primeira ordem. E ele quer o valor da constante. Então, vamos apagar aqui para obter mais espaço, né? Então a gente já sabe que é uma cinética de primeira ordem. Então vamos pegar lá a lei de velocidade na sua forma integrada para a cinética de primeira ordem, né? Logaritmo da concentração, o tempo t, é igual a menos kt mais logaritmo da concentração no tempo zero, logaritmo natural, né? Então aqui você tem o y, isso é uma equação da reta, isso aqui é o coeficiente angular, isto aqui é o x, e isto aqui é o coeficiente linear. Então, como se você traçasse aqui, bom, ele já deu a informação de que a reação segue cinética de primeira ordem. Então aqui ln da concentração de A, e aqui tempo. Então os pontos vão se distribuir mais ou menos desse jeito, e você faz a regressão linear, e você tem a reta aqui, a melhor reta que passa entre os pontos, né? Era para ser uma reta. Aqui você tem o intercepto, né? Intercepto que é o ln da concentração de A no tempo zero, e o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo alfa, né, o coeficiente angular, que é o B, que é igual a menos o valor da constante. Nesse caso, a gente sabe que a concentração, ou melhor, a pressão é proporcional à concentração, então você poderia, por exemplo, usar a pressão ao invés de concentração, tipo assim, ln de P
em função do tempo. E nesse caso a constante daria idêntica. Por quê? Porque a constante da reação de ordem 1 é dada em unidades de tempo a menos 1, né? Então, independente se você estiver usando a concentração ou se você estiver usando a pressão, o resultado vai ser o mesmo. Então, agora vamos fazer cuidadosamente aqui, para quem não lembra como fazer regressão linear, né? Então, colocar a nossa calculadora no modo de regressão. Então, mode, até aparecer o reg. Você clica aqui, mode, até aparecer o reg. Apareceu o reg, aperto 2, lin de linear, pronto, está configurado. Então, vamos colocar os dados aqui de tempo e concentração. Então, nós vamos usar os dados dessas duas linhas aqui, tá? E depois a gente faz com pressão também. Então, você tem lá 0, que é o x, vírgula, ln, que é o y, ln de quem? 6.851 vezes 10 menos 3. Então, 6.851 vezes 10 a menos 3. M mais. O próximo tempo, 6 segundos. 6, ln 6.498 6.498 vezes 10 a menos 3 M mais. Depois você tem aqui 10, ln de 6.259 vezes 10 a menos 3. Eu espero não estar digitando nada errado. M mais. Depois o próximo ponto, 14, ln de 6.055 vezes 10 a menos 3 M mais. Depois você tem o 22, ln de 5.652 vezes 10 a menos 3 M mais. Então já pus o tempo 22, agora o tempo 30. 30, ln de 5.246 vezes 10 a menos 3 M mais. Depois 38, ln de 4.931 vezes 10 a menos 3 M mais. Depois 46, ln de 4.607 vezes 10 a menos 3 M mais. Espero não ter errado nada. Aí você vem aqui no Shift, segunda função, Shift, e aqui em cima do 2 tem SVAR, que seriam as variáveis amostrais. Aperto 2 aqui e vamos procurar o coeficiente de correlação linear, o R. Aperto 3 agora. Ainda bem, né? Então, altamente linear, mostrando que o modelo para a primeira ordem realmente funciona aqui, né? A reação realmente é de primeira ordem, ó, o R. O coeficiente de correlação linear negativo, né? Porque a reta tem inclinação negativa. Então, o R 0,998. Então, R igual menos 0,9998. E o K, que é igual a menos B, vamos lá pegar o K. Então, vamos lá de novo. Shift 2. Vamos procurar o K, que é o B. Aqui, né? O menos B. Então, a constante 8,636, 10 a menos 3. 8,636 vezes 10 a menos 3. Minuto a menos 1. Agora, eu vou repetir isso para os dados de pressão parcial de A, só para provar que deve dar a mesma coisa.
se a reação segue a cinética de ordem 1. Então vamos lá. Então agora eu vou colocar no modo normal, sair do modo de regressão. Sair do modo de regressão, não está mais escrito reg aqui na calculadora. E vou de novo para o modo de regressão. Clico Mode até aparecer reg. Aqui reg, aperto 2. Lin de linear. E aí você vai ter 0,ln de 179,5 m+. Depois 6,ln de 170,25 m+. E agora eu vou adiantar o vídeo. Uma vez que eu coloquei os dados, espero não ter errado nada. Então lá, Shift 2, vamos procurar o R, apertar o 3. Então ó, não bateu o R aqui quando eu fiz com concentrações. E vamos ver o B. Shift 2, B. 8,36 vezes 10 a menos 3. Bateu também, né? Conforme eu havia dito. Tá, então eu espero que vocês tenham entendido aqui, né? Na verdade, já nos foi informado de antemão que a reação seguia uma cinética de ordem 1, e a gente já jogou isso aqui no modelo de cinética de ordem 1. Tá, digamos que você não soubesse que a reação segue uma cinética de ordem 1. Como nós faríamos? Eu preciso de espaço aqui, né? Vamos mover essas coisas aqui relativas à cinética de ordem 1. Deixa eu ver se eu consigo mover. Acho que sim, vou diminuir aqui. Diminuir e deixar no cantinho. Opa, deu errado aqui alguma coisa. Eu não selecionei direito, então acho que vou tentar um Ctrl Z aqui para salvar. Bom, tá aqui. Vou tentar mover isso aqui. Novamente, tentar passar o laço aqui. Para mover isso para obter espaço. Aí, né? Diminuir um pouquinho. Espero que tenha dado certo. Então tá aqui que a gente fez com a cinética de ordem 1, que o tamanho que tá aqui você quase não enxerga. Tá aí. Bom, se você quiser testar a cinética de ordem 2, então você tem que lembrar da lei de velocidade na forma integrada para a cinética de ordem 2. Então você tem assim, ordem 2, 1 sobre a concentração igual K T mais 1 sobre a concentração no tempo zero. Então o gráfico seria, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, isso aqui novamente é uma equação da reta, isso aqui é o Y, isso aqui é o B, o X é o T, e aqui o A, né? Então você teria um gráfico desse tipo, ln da concentração de A em função do T. Então para cair, para ser cinética de primeira ordem, o R teria que se aproximar muito de mais 1 e não menos 1 como no caso anterior. Desculpem, deixa eu voltar aqui. Para seguir uma cinética de segunda ordem, o R deve se aproximar muito de mais 1 e não menos 1 no caso da cinética de primeira ordem. Então, enfim, primeira ordem, o R menos 1, mais próximo possível de menos 1. Segunda ordem, mais próximo possível de mais 1. Vamos ver se isso aqui vai ficar, o R vai ficar próximo de mais 1 aqui, o tão próximo quanto o R ficou de menos 1 para o modelo de primeira ordem. Então vamos lá. Vou colocar isso aqui no modo de regressão, tirar do modo de regressão, saiu do modo de regressão, vou agora do modo de regressão de novo. Procuro o reg 2 linear e vou jogar os dados aqui. Então 0,
vírgula, agora o x é o y, né, 1 sobre a concentração. 6,85 vezes 10 a menos 3, 6,851, 10 a menos 3, ele mais. Segundo ponto, 6,1 sobre 6,498, 6,498 vezes 10 a menos 3, m mais, depois 10,1 sobre 6,259 vezes 10 a menos 3, m mais, depois 14,1 dividido por 6,055, 6,055, opa, foi um 5 a mais, vezes 10 a menos 3, m mais, bom, uma vez que colocamos os valores aqui, vamos procurar o valor de R. Então, Shift 2, vamos procurar o R. Opa, é demais para cá. Aqui, né? O R deu 0,99, R deu 0,9990. Então, ele não, embora esteja muito próximo de mais 1, ele não está tão próximo quanto está de menos 1, o R menos 0,9999. Na verdade, para mim foi uma surpresa estar tão próximo assim de mais 1, né? Então, meio complicado isso. Mas de toda forma, eu espero ter explicado correto para vocês. Então, quando você... isso aqui é outra coisa. É outra questão. Então, o R, quando a gente fez para cinética de ordem 1, deu muito mais próximo, ou deu mais próximo de menos 1 que o R obtido para cinética de ordem 2 para mais 1. Na verdade, a diferença foi pequena, né? Mas é só para constar como você tenta distinguir entre cinética de primeira ordem e de segunda ordem, né? Próxima aula eu trato mais desse assunto. E de toda forma ele já nos informou aqui de antemão que a reação segue cinética de ordem 1. Então por essa aula tá bom, então até a próxima.